Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, agora vamos começar com alguns métodos clássicos de equilíbrio redox para determinação. O primeiro deles, pessoal, é a dicromatometria e vamos fazer o exemplo da determinação de ferro em medicamentos. Tudo bem, pessoal? Mas antes de continuar, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixa um like no vídeo para não esquecer depois, isso ajuda bastante o canal a performar na plataforma. E também compartilhe o vídeo na rede social de vocês, que pode divulgar mais aí no canal. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Quem também tiver o hype, pessoal, considere dar um hype para esse vídeo, porque isso também faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. Sigam também o canal na rede social Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, antes de continuar, aquele recadinho de sempre. Mais de 70% de quem vê os vídeos não se inscreve no canal. E isso acaba prejudicando o canal na plataforma. Lembrando sempre, esse canal é o canal do eu sozinho. Eu crio material, eu gravo, eu edito. Então uma forma de colaborar comigo, caso esteja realmente ajudando vocês a estudar Química Analítica, é deixar uma inscrição, um like, que isso ajuda o vídeo a performar melhor na plataforma e o YouTube divulgar para mais pessoas. A função Hype, pessoal, também ajuda nesse caso. Então, tá vendo no celular ou no tablet e tem Hype disponível, considere dar um Hype nesse vídeo para o YouTube entender que é relevante esse conteúdo e divulgar para mais pessoas. Agora sim, pessoal, vamos para a aula. Pessoal, na última aula já falamos, sobre as curvas de titulação assimétricas e fizemos o exemplo de titulação de ferro 2 com dicromato, que seria essa curva aqui, em meio de ácido sulfúrico. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai ver uma aplicação prática para essa curva. Bom, a gente falou de determinar ferro 2, que é o objetivo desse experimento. E o ferro 2, pessoal, é muito importante porque ela é a espécie que é realmente absorvida no corpo. Tudo bem? Então, quando temos deficiência de ferro, nós temos deficiência de ferro 2. Por quê? Porque ele é o núcleo da hemoglobina, pessoal. Ele é o átomo mais importante, o íon, no caso, principal dentro da hemoglobina, o grupo M, está ligado ao ferro, e é no ferro que o oxigênio liga no pulmão para ir para a célula e o gás carbônico se liga para ir do corpo, da célula do corpo, para o pulmão. Tudo bem? Então, é o núcleo de ferro 2 que faz esse transporte de oxigênio. Por isso, em casos graves de anemia, o médico suplementa com medicamentos de ferro 2, sulfato ferroso, para compensar a absorção de ferro. Como eu falei, carência causa anemia, pessoal? E os comprimidos de ferro, pessoal, tem cerca de 300 miligramas e cada comprimido contém aproximadamente 40 miligramas de ferro 2 ou 109 miligramas de sulfato ferroso. Tudo bem, pessoal? Por isso, é muito importante na alimentação, além do ferro, o uso de vitamina C. Por quê? A vitamina C vai evitar que o ferro oxide a ferro 3, que ele é muito fácil oxidado. Então, a vitamina C vai evitar essa oxidação no corpo. Então, tomei meu comprimido de ferro ou o próprio ferro da alimentação. E é ideal depois. Precisa comprar um medicamento de vitamina C? Não. Pode ser vitamina C dos alimentos. Tomate rico em vitamina C, laranja tem vitamina C. Vão evitar que o ferro 2 se oxide a 3 e ele vai ser absorvido. Tudo bem? Por isso, pessoal, é meio mito aquela história de cozinhar o feijão com ferro, um prego de ferro. Porque aquele ferro que tem que vai soltar no feijão, principalmente se é ferrujado, é ferro 3. Então, se você comer, não vai ser absorvido, vai ser eliminado. Então, o ideal é, junto com a fonte de ferro, ter uma fonte de vitamina C. Tudo bem? O método, pessoal, é a dicromatometria, que são destilações com solução de dicromato a 0,01 mol por litro. O sal utilizado para fazer normalmente é o dicromato de potássio. É um sal bastante solúvel e bastante estável. Ele tem a massa molar de
294,185 gramas por mol, ou seja, ele vai apresentar aquele requisito para ser um padrão primário de alta massa molar, além de ser foto e termoestável, ou seja, ele pode ficar exposto à luz por muito tempo, eu posso aquecer ele para tirar a umidade. Normalmente trabalho com o dicromato seco por 2 horas pelo menos a 120 graus Celsius, para remover toda a umidade do sal e poder pesar a massa exata dele sem umidade. O ruim desse método, pessoal, é o cromo hexavalente, né? Que esse cromo aqui, do dicromato, é o cromo 6. Ele está associado a diversos tipos de câncer. Câncer oral, câncer gastrointestinal, câncer de pele. Ele é muito carcinogênico, tá? É um dos compostos mais carcinogênicos. Quem tem curiosidade, pessoal, eu gosto de falar de filme também, quem me acompanha aqui há mais tempo já deve saber. O filme Erin Brockovich mostra um pouquinho de uma contaminação de cromo hexavalente, né? É um caso real que aconteceu nos Estados Unidos. E é a representação de uma contaminação por cromo hexavalente em uma população. Quem tem curiosidade, o filme Erin Brockovich. Muitas vezes é substituído por permanganato, que ele é menos tóxico, né? O manganês tem uma toxicidade, mas não é tão elevada quanto a do cromo hexavalente. E no fim você tem uma reação muito parecida. Em vez do dicromato, está oxidando o ferro 2, é o permanganato, tudo bem? Mas dentro da permanganometria, é difícil falar, que a gente vai falar no próximo vídeo. E como a gente prepara, pessoal, o permanganato 0,01 mol por litro. Tá? Então, pessoal, vamos sempre lembrar que a molaridade de uma solução é igual a massa dos meus solutos dividido pela massa molar vezes o volume que eu vou preparar. Vamos supor o volume de 1 litro. Então, eu tenho a molaridade de 0,01. Quero saber a massa de cromato que eu vou pesar. A massa molar dele é 294,1. Desculpa. Um 8,5 e o volume de 1 litro. Se eu fizer essa conta aqui, a massa 0,1 direito, 0, vezes 294, 185 vezes 1 litro, eu vou ter a massa de 2,9419 gramas. Tudo bem? Isso para fazer 1 litro de solução de dicromato a 0,01 mol por litro. Então, pessoal, mas eu posso fazer, por exemplo, um pouquinho menos. Posso fazer, por exemplo, 100 mililitros. Então, em 100 mililitros, se eu não for gastar bastante, eu posso pegar uma massa de 0,2942 gramas para economizar reagente, lembrando também que dicromato cromo hexavalente, no caso, é muito tóxico. Tudo bem? Então, vou fazer 1 litro, eu posso pesar quase 3 gramas, mas 300 miligramas é o suficiente para 100 mililitros, dependendo da quantidade que eu vou determinar. Tudo bem? Para uma triplicata, 100 mililitros é mais que suficiente. Certo? E como é o procedimento, pessoal, para determinação do ferro em medicamentos? Esse método é o método oficial da farmacopeia. Manda pesar 100 comprimidos. Então, vou contar 100 comprimidos e pesar todos de uma vez, tá, pessoal? Depois vamos tirar a massa média deles. Depois, com o auxílio de almofariz e pistilo, eu vou pulverizá-los. Pessoal, o termo técnico é pulverizar. Ah, mas macerar. Macerar envolve a presença de um líquido também, tá? Então, quando está no seco, é pulverizar. Quando tem algum solvente, algum extrator, é macerar. Tudo bem? É tecnicalidade, mas é importante. Outra coisa importante, pessoal.
Almofariz e pistilo não pode ser de porcelana. A porcelana é muito porosa, pode acabar perdendo analito. Então, usem de vidro ou de ágata. Tudo bem? Devo pesar entre 0,4 a 0,5 gramas do comprimido pulverizado com precisão analítica de 0,1 miligrama. Tudo bem? Daí, a essa massa, eu vou colocar cerca de 75 ml de água, 15 de ácido clorídrico concentrado e 15 ml de uma solução de ácido sulfúrico mais fosfórico. Tudo bem? O ácido clorídrico, pessoal, no caso, é para ajudar a dissolver o ferro, também vai ajudar a quebrar algum carbonato possível formado, algum outro composto que se forme. Tudo bem? Embora seja sulfato ferroso que adicionem, pode ser que acabe formando outras espécies. Tudo bem? Então, o ácido clorídrico vai ajudar a lixiviar o ferro. Por que lixiviar? Porque vai ter outras substâncias no comprimido, recipientes, pode ser talco, amido, o que for, que não dissolvem. Então, quando não dissolve tudo, mas eu ajudo a extrair o analito, a gente chama de lixiviar. E normalmente é feito em meio ácido, tudo bem? Então, essa é a função do ácido clorídrico. Já o ácido sulfúrico mais fosfórico, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer daqui a pouquinho. Daí, o indicador é o sulfonato de difenilamina. Tudo bem? Normalmente eu compro sal de bário, que é um pouquinho mais solúvel para trabalhar. Tudo bem? E daí eu vou titular com o dicromato, né? 0,1000. Lembrando, pessoal, calculei a massa no slide anterior, mas se não conseguir pesar exatamente aquela massa, vocês peguem a massa mais aproximada possível e calculem a concentração real dessa solução aqui. Tudo bem? E a viragem vai ser de um verde acinzentado para púrpura. Já explico também por quê. Bom, e qual a função da solução de ácido sulfúrico mais ácido fosfórico? Bom, eu vou preparar a solução dessa forma aqui. Tudo bem? Vou colocar num becker de 200 ml, por exemplo, ou 400 em banho de gelo, tá? Então, coloco meu becker, ponho uma bacia com gelo por fora, né, para deixar gelada essa água. Vou lentamente adicionar 20 ml de ácido sulfúrico. Vou deixar agitar bastante para dispersar o calor. Isso vai ter um peixinho embaixo. Depois eu coloco 60 ml de ácido fosfórico. Então vai ficar cerca de 2 mol por litro de ácido sulfúrico e 4,7 mol por litro de ácido fosfórico. Qual que é a função, pessoal? Bom, eu já falei na aula de titulação, de curva de titulação, que forma sulfato complexos de ferro com sulfato, tudo bem? Isso abaixa o potencial do par ferro 2, ferro 3, o potencial formal, para 0,68, tudo bem? A adição do fosfato aqui, pessoal, também forma mais complexos. E isso vai baixar mais ainda o potencial. O potencial do par ferro 2, ferro 3, nesse caso, vai para 0,61 volts. Tudo bem? Devido à formação de sulfato complexos e fosfato complexos. Tudo bem? Então, isso vai deixar o potencial mais baixo, e isso é importante, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Não dá para fazer essa titulação sem estar utilizando principalmente o ácido fosfórico, tá? E agora, pessoal, o indicador de difenilamina. Bem, ele é chamado de um indicador verdadeiro. Por quê? Porque ele oxida com o excesso do oxidante, no caso. Então, ele tem uma forma reduzida e uma forma oxidada que acaba perdendo elétrons, que é o que vai acabar indicando o ponto final da titulação. Tudo bem? Então, realmente ele vai sofrer oxidação. No caso, ele tem uma cor incolor e ganha uma cor púrpura quando está na fase oxidada, liberando elétron, que vai ser consumido pelo cromo hexavalente. Tudo bem? O potencial padrão dessa reação aqui é de 0,76 volts. Vamos guardar esse valor. Então, pessoal, para a gente ver essa transição de cor, isso é a referência do livro do Bacan, a razão entre a espécie oxidada e a espécie reduzida, no caso reduzida pela oxidada,
tem que estar entre 10:1 e 1:10, ou seja, de 10 vezes mais concentrado a espécie reduzida para 10 vezes mais concentrada a espécie redutora. Então, nesse intervalo aqui que a gente vai começar a ver a faixa de oxidação. Tudo bem? Então, vamos aplicar na equação de Nernst o potencial padrão e as condições, né? 10 e 0,1 no caso. Então, como log de 10 é 1, log de 0,1 é menos 1, então eu vou ficar nessa faixa aqui de viragem do indicador. Tudo bem? Então eu vou sumir com a parte log, porque ou vai dar 1 ou vai dar 0,1. Então, pessoal, a faixa de viragem do indicador de fenilamina vai ser de 0,73 a 0,79 volts. Tudo bem? Então, essa vai ser a faixa de viragem. Lembra quando tinha a faixa de viragem do indicador de pH? Que eu vou mostrar para vocês? Aqui é a mesma coisa, mas às vezes pH é o potencial de redução do meio. A cor, pessoal, vamos entender primeiro porque é de verde, isso foi que é incolor, a espécie reduzida. A gente precisa lembrar, pessoal, que o dicromato é uma solução amarela laranjada, depende da concentração. Só que quando ele reduz, ele forma o cromo trivalente, que é azulado, esverdeado, depende do meio complexante. Então aqui temos as cores que a gente vai estar. Quando combina, vai ficar mais ou menos assim. Então vai começar a ficar esverdeado, vai ganhar um tom acinzentado e virar para púrpura. Tudo bem? Lembrando também, vai ter o pó, que não dissolve, do medicamento, então também vai ter esse meio que vai ajudar na turbidez, tudo bem? Então vai ser mais ou menos essa transição que vocês vão ver na viragem. Tentei encontrar, pessoal, alguma imagem na internet, não achei e também não tenho no meu arquivo, tudo bem? Então vai ser mais ou menos isso que é enxergado. Bom, agora temos aqui a curva tracejado em azul usando o potencial do ácido sulfúrico e em vermelho e inteiriça, né, usando o potencial formal do ácido sulfúrico e ácido fosfórico para o par ferro 2 ferro 3, tudo bem? Então notem que como abaixou o potencial inicial, né, o patamar, fica um pouco mais baixo. Olhem onde fica a faixa de viragem do indicador, por isso que eu calculei anteriormente. Mais ou menos por aqui. Tudo bem. Se eu não colocar o ácido fosfórico, veja que eu vou ter uma viragem antes de chegar no salto. Aqui vai ser bem no comecinho, mas já é o salto, então eu vou ajustar a faixa de viragem para ser mais adequada para o indicador, tudo bem? A faixa de viragem não. O salto de potencial, tudo bem? Então é muito importante a adição do ácido fosfórico para a titulação com a difenilamina. Certo, pessoal? Então, não façam a situação clássica sem estar fazendo a adição de ácido fosfórico. Se for uma titulação daí com um eletrodo redox, por exemplo, um eletrodo de platina, daí não é tão necessário, por quê? Porque você vai realmente construir adicionando volumes e depois vai ter as derivadas, tá? Então, o ácido fosfórico não seria tão necessário assim, embora ele vai ajudar a aumentar o salto. Tudo bem? Isso também é melhor na hora de calcular as derivadas. Certo? Mas para a clássica é imprescindível ter ácido sulfúrico e ter ácido fosfórico. Certo? Agora vamos para o cálculo, né, pessoal? Então vamos supor que os 20 comprimidos deu essa massa, 6,0320 gramas. Daí eu fiz todo o procedimento e titulei, vamos supor que o meu dicromato no final ficou 0,001 mol por litro. Vamos fazer o cálculo do teor de ferro por comprimido, sabendo que esses resultados são esses daqui. Então, 3 massas do pó pulverizado e os 3 volumes. Tudo bem? Vamos sempre lembrar, pessoal, qual é a estequiometria da reação. O ferro 2 vai perder um elétron e formar ferro 3. E o dicromato, em meio fortemente ácido, né,
vai receber 6 elétrons e formar cromo trivalente. Tudo bem? No final, para ajustar o balanceamento, multiplico 6 vezes a concentração de ferro, a equação do ferro, e essa aqui é a minha equação global. Tudo bem? Como calculamos, pessoal, a partir de agora, para titulação de oxirredução? Como a titulação ácido-base eu igualava o número de prótons ao número de hidroxilas, agora eu vou igualar o número de elétrons doado pelo redutor igual ao recebido pelo oxidante. Quem é o redutor? O ferro. Quem é o oxidante? O dicromato. Tudo bem? Então, o número de elétrons doado... Não, peraí. Vamos colocar aqui não. O número de elétrons doado pelo ferro 2 tem que ser igual ao número de elétrons recebido pelo dicromato. Tudo bem? Qual o número de elétrons doado pelo ferro? 1 mol de ferro doa 1 mol de elétrons. Qual o número de mol de elétron consumido pelo dicromato? É 6 vezes o número de mol de cromato. Por quê? 1 mol consome 6. Então, se eu tenho 1 mol de cromato, eu preciso de 6 mol de elétron. Tudo bem? Por isso, pessoal, que basicamente o pessoal fala que inverte a estequiometria. Tudo bem? É para isso, então. O número de mol de ferro, número de mol de ferro, nossa, do ferro é igual a 6 vezes o número de mol do dicromato. Tudo bem? Por quê? 6 mol de elétron são 1 mol de dicromato, consome 6 mol de elétron. Bem, para passar do estado 6 mais para 3 mais, lembrando que tem o 2 embutido também, tá? Então, por isso são 6 elétrons. Tudo bem? Então, pessoal, de novo, por isso que parece que inverteu, né, o coeficiente estequiométrico. O do dicromato foi para o ferro e o do ferro foi para o dicromato. Mas, na verdade, é pelo equilíbrio do número de mol. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar sempre em equilíbrio de oxirredução. Tudo bem? Então, fazendo os cálculos ainda, então a gente viu, né, que o número de mol de ferro é igual a 6 vezes o número de mol do dicromato, certo? O número de mol de ferro é massa pela massa molar do ferro e o número de mol do dicromato é concentração, faltou um zero aqui, vezes o volume gasto. Para a primeira aplicada deu 17,9. Lembrando, pessoal, 90 mililitros. Lembrando, pessoal, a concentração aqui em mol por litro. Tudo bem? Aqui o correto seria passar depois, né, dividir por 1000 para achar o volume em litro. Daqui o resultado seria em grama. Mas eu quero saber o resultado em miligrama. Daí eu teria que multiplicar por 1000 de novo. Então, se você multiplicar por 1000 aqui, dividir por 1000 aqui, no fim eles cancelam. Então, se eu trabalhar aqui com o volume em mililitros, o resultado aqui obrigatoriamente vai dar em grama. Tudo bem?
Lembrando que a massa molar do ferro é 55,845, tá? Então, a minha massa de ferro, que eu vou ter, que eu pesei, né, naquela massa do pulverizado, né, é equivalente a 6 vezes 0,01001 vezes 17,90 vezes 55,845. Então, a massa de ferro que tinha naquela massa de comprimido que eu pesei, naquele pó, é de, no caso, 60,03 miligramas. Bem, então, naquela massa que eu pesei do pulverizado e titulei, eu tinha 60,03 miligramas de ferro 2. Certo, pessoal? Agora, como é que eu vou fazer a massa por comprimido? Então, eu tinha 20 comprimidos. Que pesou 6,0320 gramas. Tudo bem. Qual que vai ser a massa de um comprimido? Vai ter a massa média. Então, a massa média do comprimido vai ser 6,0320 dividido por 20, que isso vai dar 0,3016 gramas. Tudo bem. Então, essa aqui é a massa média do nosso comprimido. Bom, pessoal, agora então eu tenho a massa que eu pesei 0,4503 gramas, que deu 60,03 miligramas de ferro. A massa média de um comprimido vai dar o teor de ferro por comprimido. Tudo bem, pessoal? Então, o teor vai ser igual a 60,03 vezes a massa do comprimido, média, dividido pela massa de alíquota. Então, o teor vai ser de 40,21 miligramas de ferro por comprimido. Tudo bem? Então, dessa forma são feitos os cálculos para a determinação de ferro e medicamento por dicromatometria. Os outros volumes, pessoal, que eu determinei estão aqui, tá? Daí, no caso, é o de sempre. A gente vai tirar a média, que é a soma de todos os valores e dividir pelo número de medidas, né? Então, nossa média vai ser de 40,14 miligramas de ferro
por comprimido. Daí só calcular a estimativa do desvio padrão. Vai dar 0,06. Tudo bem? Então, pessoal, dessa forma são feitos os cálculos para a determinação de ferro em medicamento por dicromatometria. Lembrando, pessoal, é um método clássico, mas particularmente é perigoso devido à presença do uso, do cromo hexavalente, que é carcinogênico, tudo bem? Então, ele está meio sendo deixado de lado e substituído pelo permanganato. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa a notificação, compartilha o vídeo na rede social de vocês. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Novamente, pessoal, a função Hype também ajuda, então, tá vendo no celular ou no tablet, tem um Hype disponível? Considere hypar esse vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Vocês podem doar a partir de R$2 e o comentário de vocês fica em destaque, lembrando que isso é uma doação. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de a gente manter contato. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários, são abertos para isso, ou através da rede social, ou através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau!